Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia para você. Está começando mais um Jornal Abre Aspas na edição desta sexta-feira, em transmissão simultânea com o Facebook da SP-Rio Mais e o Facebook do Jornal Vale. Também estamos ao vivo pelo nosso portal spriomais.com.br. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira e o cientista social, o Leandro Besseneri. Muito bom dia a vocês. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rodrigo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. E nos destaques dessa edição você confere que o governo cubano quer retirar todos os médicos do Brasil até o final do ano. A decisão, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, deve afetar mais de 28 milhões de pessoas. Aqui na nossa região do Vale do Paraíba, 10 das 39 cidades vão sentir esse impacto. Roberto Campos Neto é indicado para comandar o Banco Central no futuro governo de Jair Bolsonaro. Nas notícias regionais, a manutenção de cargos inconstitucionais na Prefeitura de São José dos Campos tem custo maior que 21 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Receita paga hoje o sexto lote da restituição do imposto de renda. No futebol, em Londres, a seleção brasileira enfrenta hoje o Uruguai em amistoso. E derrotas aqui na região nossa, viu? O São José Futsal perdeu para o Corinthians e foi eliminado na semifinal. E o Taubaté perdeu em casa para o SESI pela Libertadores de Vôlei. As informações da previsão do tempo, enfim, estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando com a edição desta sexta-feira, pós-feriado, e ainda muitos estão curtindo o feriado, até porque dia 20 tem o feriado da Consciência Negra lá em São Paulo, tem muita gente que acabou emendando aí esse feriadão. Feriadão, né? De 6 dias. Para a economia não é tão bom assim, né? O pessoal de marketing também não gosta, né? Desses feriados muito prolongados aí, enfim, atrapalha um pouquinho, mas é bom para descansar. O pessoal das áreas turísticas aí deve estar aproveitando, né? Litoral, serra. Também. Bom, a gente começa a edição de... Aliás, eu queria aproveitar para fazer com que você possa interagir conosco nas transmissões. Você pode deixar o seu comentário nas transmissões aí do Facebook da SP-Rio Mais ou do Facebook do Jornal O Vale. Participe conosco, interaja nesta manhã. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Polêmica não falta em tempos de Jair Bolsonaro, não é mesmo? Vamos falar da sua escolha para o Ministério das Relações Exteriores. Pois é, a indicação de Ernesto Araújo, um diplomata, vamos dizer, do baixo clero, não é surpresa se considerarmos seu alinhamento explícito, reverencial e algo fanático em relação aos Estados Unidos e ao trumpismo. Esse posicionamento político radical à direita realmente não é surpresa e é até coerente, uma vez que o presidente Bolsonaro, durante a campanha, se posicionou fortemente contra a política externa dos governos anteriores e sua considerada extremada cordialidade com Cuba, Venezuela e Irã, ficar em alguns nomes. O que surpreende são outras ideias esdrúxulas expressas pelo chanceler indicado. Ele acredita, por exemplo, que mudanças climáticas é uma pauta de comunistas, uma tecla da cultura marxista destinada a sufocar as economias ocidentais, promovendo o crescimento da China. Convenhamos, é uma posição tosca, sem nenhum requinte de reflexão, sem as nuances de um território muitíssimo complexo. Ernesto Araújo também clama a Deus para livrar o Brasil da ideologia globalista que ele considera anticristã. Essa mistura de política externa com crença pessoal quase sempre não dá certo. Outra coisa, o novo chanceler tem de combinar essas posições com o ministro da Economia, o liberal Paulo Guedes. Todos querem saber, afinal, qual vai ser a direção.
Bom, falando sobre a questão de Cuba, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde informou ontem ter sido avisado pela Embaixada de Cuba que todos os médicos cubanos deixarão o Brasil até o final do ano. Na última quarta-feira, dia 14, o presidente eleito Jair Bolsonaro ele informou que o governo cubano decidiu deixar o programa Mais Médicos por não concordar com testes de capacidade. Porém, o Ministério de Saúde Pública de Cuba informou ter tomado a decisão em razão de declarações ameaçadoras e depreciativas de Bolsonaro. No mês de agosto, ainda em campanha, Bolsonaro declarou que expulsaria os médicos cubanos do Brasil. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a saída dos médicos cubanos afetará mais de 28 milhões de pessoas que vivem em municípios onde só há médicos do país, né? Aqui na nossa região, ao menos 10 cidades possuem médicos cubanos atendendo a população. As cidades contavam, desde 2015, com mais de 110 médicos vindos por meio do programa federal. Aqui em São José, a Secretaria de Saúde informou que 20 médicos cubanos atendem em unidades do programa Saúde da Família em todas as regiões da cidade. A Secretaria informou que na próxima semana irá avaliar a situação desses médicos. Em Taubaté, a cidade tinha 13 médicos desse programa, 9 deles eram cubanos. Em Jacareí, ao menos 14 médicos cubanos trabalhavam na cidade desde julho do ano passado. As prefeituras, tanto de Taubaté quanto de Jacareí, não informaram o que será feito para suprir o lugar desses médicos. Ainda na nota divulgada ontem, a Confederação Nacional dos Municípios afirmou que a situação é de extrema preocupação e exige a superação em curto prazo. Rodrigo, acho que é interessante a gente perceber que a saída dos médicos cubanos representa uma perda muito grande para a população. 14% da população brasileira pode ficar sem atendimento médico simplesmente por conta de uma atitude dessa. Qual é o plano que tem para compensar a saída desses médicos, né? Qual que é a atitude real que a gente vai ter aí para poder suprir essa deficiência? Porque ideologia não acaba com fila de hospital. É importante que as pessoas tenham isso em mente. E termina hoje o prazo para o presidente eleito Jair Bolsonaro explicar ao Tribunal Superior Eleitoral as 23 inconsistências apontadas na prestação de contas de sua campanha eleitoral. Segundo os técnicos do tribunal, as inconsistências envolvem erros formais ou dados inexatos, suspeitas de irregularidades, além da falta de documentos. O julgamento das contas deve acontecer até o dia 10 de dezembro, quando Bolsonaro será diplomado. O economista Roberto Campos Neto, que é executivo do Banco Santander, foi indicado para a presidência do Banco Central. Isso no futuro governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele se formou em economia pela Universidade da Califórnia e fez uma especialização na mesma universidade. Bom, e qual que é o caminho a partir de agora, né? Como o Banco Central tem status de ministério, o indicado passa agora por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Depois tem votação nessa mesma comissão e depois disso, votação no plenário do Senado. Se for aprovado, aí sim vai para o Banco Central. Lembrando, tem status de ministério, portanto. Teve outra indicação hoje, que foi para a Secretaria do Tesouro Nacional. E a ordem lá é a de continuidade. Mansueto Almeida, que está no cargo há 7 meses, vai continuar nesse cargo no governo de Jair Bolsonaro. Para lembrar, as duas estruturas, tanto o Banco Central como a Secretaria do Tesouro Nacional, são ligadas hoje ao Ministério da Fazenda. Muito bem, os nomes sendo indicados aí, né? O Bolsonaro, aliás, o presidente eleito, ele toma café hoje com o almirante da esquadra Eduardo Bacelar. Ele se reunindo pela segunda vez aí com o comandante da Marinha. Então, a agenda ainda continua do presidente eleito Jair Bolsonaro lá em Brasília. Ele tem o quartel-general dele ali, né? Nesse governo de transição. Quartel-general mesmo, né? Literalmente. Literalmente, exatamente. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a estrutura de um viaduto na Marginal Pinheiros, na capital paulista, cedeu na madrugada de ontem. E isso a parte da marginal acabou sendo interditada, o que aumentou o trânsito no local. Felizmente não tinha nenhuma pessoa que ficou ferida, tinha carros que foram danificados ali. E também, felizmente, né, Leandro, eu sei que a gente conhece um pouquinho a região ali, que é bastante movimentada, sim, mas a gente já vai acompanhar daqui a pouco a matéria, mas felizmente a gente está pegando um feriado, né, que tem uma redução aí no trânsito, mas mesmo assim
a questão da prefeitura agilizar, porque no retorno do feriado complica a situação ali, né? O trave ali, Não né? vai ser fácil ali, né? E no dia a dia também, ali no acesso a Castelo Branco, na Marginal Pinheiros, vai ser complicado para os motoristas ali em São Paulo, que já a pista já é travada no horário de pico, né, por conta do trânsito. Agora, então, com uma restrição de faixas, vai ser pior ainda, né? Mas não há muito o que fazer a curto prazo. Sim. Porque o que é? Pôr lá, levantar novamente? Quer dizer, é uma coisa... Vai levar algum tempo, né? Vai levar tempo. Existia um planejamento de manutenção. Esse viaduto não estava nesse planejamento. É importante também ressaltar. Bom, é isso, é. né? Então, é importante também a gente reforçar isso, que a prefeitura, às vezes, está deixando de lado algumas questões importantes de manutenção de viadutos importantes ali, enfim. Sim, ainda passa uma linha do trem, né, da CPTM, não sei se ele passa muito próximo do viaduto, isso daí também pode gerar um problema ali para o transporte metropolitano de trens, né? Então, Sim. afeta bastante aí a população. Vamos à matéria rapidinho, que o foco do trabalho agora pela manhã é o escoramento da estrutura. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada na zona oeste de São Paulo. O viaduto da Marginal Pinheiros cedeu cerca de 2 metros. O trânsito precisou ser desviado da pista expressa para local, o que provocou lentidão no trânsito. As causas do acidente estão sendo apuradas. A Prefeitura da capital não tem previsão de quando terminam as obras de recuperação. Disse ainda que a Secretaria de Obras fiscaliza periodicamente os viadutos e pontes, e durante as vistorias não havia sido constatado nenhum risco estrutural. Tudo bem. A Polícia Civil de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, ela prendeu ontem o 7º suspeito de participar do assassinato de Daniel Correia, que é ex-jogador do São Paulo. O suspeito de 18 anos foi citado em depoimentos de testemunhas que o acusaram de ter quebrado o celular de Daniel, pegado a faca utilizada no assassinato e participado do espancamento do jogador de 24 anos. Ele é amigo de Alana Brits, que é filha do autor confesso do assassinato, o empresário Edson Brits. Com essa prisão, a polícia já tem 7 suspeitos detidos. Daniel Correia foi encontrado no último dia 27 em um matagal de São José dos Pinhais, né, no Paraná. Dias depois, o empresário Edson Brits ele se apresentou à polícia e assumiu a autoria do crime, afirmando que flagrou o Daniel tentando estuprar a sua esposa, mas o delegado responsável pelo caso já descartou essa versão contada pelo empresário. Esse caso, eu nunca vi um caso tão enrolado como esse. Sim, toda hora surgem fatos novos, né? Uma tragédia como essa, né? Mais violência ainda. E novas informações também sobre a morte do policial militar, o Diego Mota, né, que ao furar um bloqueio das Forças Armadas foi baleado e morto lá no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança revelaram momentos antes da morte do policial militar Diogo Mota, que furou um bloqueio das Forças Armadas e acabou sendo baleado e morrendo no local. As imagens mostram que os soldados do Exército chegaram cedo e fizeram a barreira. Pouco mais tarde, o carro do policial militar vai em direção a esta barreira. As imagens não mostram o momento em que ele é atingido. Segundo parentes do policial militar que foi morto, provavelmente ele se confundiu e achou que era um bloqueio montado por traficantes e tentou escapar porque era policial militar e ficou com medo de ser baleado. As Forças Armadas informaram que os disparos foram realizados porque o policial militar não respeitou a ordem de parar no bloqueio. Todo o caso está sendo investigado pelo Gabinete Conjunto de Intervenção. Somente para complementar essa informação policial, ainda a gente tem o caso da Marielle Franco, né? A Globo teve acesso, a Rede Globo teve acesso ao inquérito, a parte do inquérito sobre o caso e eles identificaram uma terceira pessoa, né, no carro usado pelo crime. Ainda tem muita, o inquérito parece que é extenso, mas tem político envolvido e a gente sabe que quando tem nomes importantes envolvidos parece que complicando ainda mais o andamento dessas investigações. Mas é inadmissível você ter um caso tão aberto como é a morte de uma vereadora, de uma política, de um político no Brasil, junto com o motorista dela, o Anderson Gomes, e já completando aí mais de 6 meses e não ter nenhum andar significativo, né? Nessa situação toda. E a gente percebe que a violência no Rio de Janeiro parece que não tem uma redução. Tem a intervenção federal, o número de policiais mortos aumentou,
né? O número de policiais mortos no estado do Rio de Janeiro tem aumentado, mesmo com a intervenção federal. Você tem aí o assassinato da vereadora Marielle Franco e não esclarecido. Agora você tem esse caso aí, mais um policial morto, agora pelas Forças Armadas, aí, porque furou um bloqueio. Ele era um policial treinado. Imagina se fosse um civil passando ali, se assusta ao ver homens armados no meio da via, que no Rio de Janeiro é uma coisa que não é rara, e aí a pessoa acelera e também é morta. Então, assim, e aí? Onde que a gente vai chegar com isso daí? A intervenção federal vai até quando, né? Qual que é o resultado prático disso? Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, tem as informações da previsão do tempo e também as notícias regionais. Retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta sexta-feira, e vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região com a Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Após a passagem de uma frente fria pelo oceano, a sexta-feira começa com bastante nebulosidade e névoa úmida em alguns pontos aqui de São Paulo. Mas a partir da tarde haverá redução gradativa da nebulosidade e não há mais previsão de chuva significativa. As temperaturas hoje estarão em declínio em relação a ontem, com máxima prevista de 25 graus na capital paulista e 23 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. E realmente ontem foi mais um dia muito quente aqui na nossa região. Aqui em São José parece que não choveu tanto assim, né? Caiu uma aguinha só, né, Zé? Yeah. Taubaté caiu bastante água lá na cidade. Outras cidades do Vale também choveu bastante, enfim. São Paulo também, né? Pois é. Mas mesmo assim com a chuva ainda tinha a sensação muito de calor, abafado, né? Abafada, exatamente. Bom, as informações agora regionais. A manutenção de 292 funcionários em cargos considerados inconstitucionais na Prefeitura de São José dos Campos tem um custo de aproximadamente 21 milhões e 500 mil reais por ano aos cofres públicos. A matéria está no site do Jornal Vale. Uma decisão da Justiça ordenou que esses servidores fossem exonerados, mas uma manobra do governo do prefeito Felício Ramute, que é daqui de São José, criou novos cargos para lotar os funcionários citados. O levantamento feito pela reportagem do Jornal Vale em cima do salário base dos servidores, na prática, no entanto, né, esse levantamento foi feito com base no salário dos servidores. Na prática, no entanto, os valores podem ser ainda maiores graças a casos de bonificações por tempo de carreira. O Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais trechos da lei municipal responsável pela criação de cargos comissionados. Essa semana a Câmara aprovou um projeto do Felício que extingue os cargos citados, mas cria o mesmo número de cargos em comissão de livre nomeação, destinados aí para a chefia, destinados para direção e assessoramento. O Jornal Vale analisou as funções apontadas pelo Tribunal de Justiça e constatou que, caso as exonerações fossem confirmadas, representariam aí uma economia de pelo menos R$ 1.790.000 por mês. Há, por exemplo, o caso de um analista técnico que atua como chefe de divisão. O salário dele, base, é de R$ 8.195,92, mas com o tempo de casa sobe para R$ 20.153,82. São 38 cargos onde estão lotados 292 servidores. O prefeito Felício Ramute afirma que o projeto apenas corrige a definição dos cargos. Ele disse ao Jornal Vale, abre aspas, a Justiça reclama não da existência ou da quantidade, mas sim da descrição desses cargos, da atribuição. Fecha aspas a fala do prefeito Felício Ramute. A decisão, no entanto, não diz que há erro na descrição, mas sim que ela indica que os cargos deveriam ser ocupados por servidores concursados. Falando nisso, nós convidamos o prefeito, o convite está aberto para o prefeito Felício Ramute, aqui nessa bancada, conversar com a gente, explicar essa situação apontada aí pelo Ministério Público. Após a recomendação do Ministério Público Federal, o governo Ortiz Júnior, lá de Taubaté, passou a adotar o sistema de ponto biométrico para controlar as frequências dos médicos terceirizados que atuam nas 5 unidades de urgência e emergência do município. O sistema foi implantado no mês passado, um ano após a recomendação emitida pelo Ministério Público.
No documento datado de 10 de outubro de 2017, o procurador da República Adjame Alexandre Gonçalves, ele havia apontado que o sistema usado anteriormente, que era a assinatura em folha de ponto, é uma forma frágil de controle da jornada de trabalho, sujeita a toda sorte de fraudes, disse ele. O procurador também apontou que são recorrentes as reclamações de pacientes que não são atendidos ou que são atendidos com atraso nos serviços públicos de saúde. O Ministério Público investiga o caso desde março de 2017, após receber uma denúncia de uma vereadora, a vereadora Lorene, do PPS. Na representação, a parlamentar apontou que o sistema de controle de frequência dos médicos era diferente daquele utilizado para aferir a presença dos profissionais de enfermagem terceirizados. Na época, eram 146 profissionais de enfermagem e 69 médicos. A prática, segundo a vereadora, feria o princípio da isonomia, por conceber aos médicos um privilégio inconcebível e comprometia a transparência na gestão dos gastos públicos. Desde 2015, o Ministério da Saúde determina que unidades que atendem pelo SUS usem o ponto eletrônico. Após a ação conjunta da Defensoria Pública e do Ministério Público, a Justiça de Jacareí concedeu nesta quarta-feira uma liminar que suspende a tramitação do projeto de revisão do plano diretor da cidade. Na ação, os órgãos apontaram problemas dificuldades como falta da participação popular na comissão de estudos e no período de realização das audiências públicas. A promotoria informou que solicitou, por meio de um ofício, os elementos técnicos que foram utilizados para a construção da revisão do planejamento. A Prefeitura de Jacareí informou que ainda não foi notificada sobre esse caso. A questão dos planos diretores é uma questão muito importante, né? Com certeza. Eu queria saber de você qual a sua opinião sobre a participação popular na realização desses planos, né? Ela tem funcionado, essa participação popular? Olha, eu acho que a participação popular ela é fundamental. Pelo seguinte, quando a gente está pensando na nossa cidade, a gente tem uma série de atores aí que querem colocar os seus interesses ali em jogo. É uma cidade que está em disputa, né? Então a gente tem as construtoras, nós temos os políticos, mas principalmente nós temos a população. Então a população tem sim que participar, tem que tentar ocupar esses espaços de participação, porque é fundamental a população decidir as normas de produção do espaço urbano que ela julga que serão pertinentes, que serão boas para a sua qualidade de vida, né? E depende de cada município em relação se isso funciona ou não, mas eu acho que no geral a população tem sim feito alguma pressão no poder público. Isso é importante para mostrar o que as pessoas de fato querem. Porque se a gente deixar só na mão do mercado imobiliário, muitas vezes eles vão atender, quer dizer, muitas vezes não, na maior parte das vezes vão atender apenas seus interesses. Se a gente deixar na mão dos políticos, vão atender também os interesses de uma determinada classe. Agora, se a população se unir e aí pensar nas questões do município de forma racional e fizer proposições e participar da elaboração desse tipo de plano, que é o plano diretor municipal, que é algo fundamental, define a altura dos prédios, define aonde pode ser construído prédio, comércio, parques. Então a população tem sim que participar. A participação é fundamental. E a Receita paga hoje o 6º lote da restituição do imposto de renda. Esse é o assunto que nós vamos tratar logo depois do intervalo. Agora são 9h46. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta sexta-feira. E lembrando que você pode interagir conosco, deixando aí nos comentários das transmissões do Facebook do Jornal Vale e também no Facebook da SP Rio Mais. Seja bem-vindo e muito obrigado pela audiência já nessa sexta-feira. E o conteúdo nosso também está no nosso portal spriomais.com.br. E também você pode acompanhar o Jornal Abre Aspas pelo aplicativo da Rádio SP Rio, que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, disponível tanto para Android como para iOS. Bom, vamos com informações de economia, porque tem uma notícia interessante aqui, porque os contribuintes que deixaram a malha fina do imposto de renda têm a chance agora de terem sido incluídos no lote que a Receita Federal paga hoje, a partir de hoje. Segundo o Fisco, as declarações enviadas até o dia 30 de outubro deste ano estarão no pagamento. Esse lote também tem a devolução de imposto pago
a contribuintes que deixaram a malha fina de anos anteriores. Todos os valores são corrigidos pela Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, e quem corrigiu a declaração e não entrou nesse lote ainda tem o pagamento do mês de dezembro. Porém, é recomendável aí que o contribuinte acesse o extrato da declaração e confira o status de sua retificadora. Segundo o cronograma definido pela Receita, o 7º e último lote de pagamento da restituição será em 17 de dezembro. Então fica aí a dica para você, né? receita.fazenda.gov.br, está lá o site para você poder acessar e conferir a situação. Estou esperando o meu. E na sexta-feira da semana que vem, dia 23 de novembro, acontece a Black Friday. O Procon faz um alerta para os consumidores. O ideal é monitorar desde agora, a evolução nos preços, para não cair em armadilhas. Vem cá, você é bom de resposta pronta rapidinho? Então eu vou te fazer uma pergunta. Sabe como transformar a sua nota de 50 em 100 reais rapidinho? Olha, eu não tô falando de investir na Bolsa de Valores, poupança, título de capitalização e nem de imóveis. Eu estou falando de transformar a sua oncinha em uma garoupa gastando. Sabe como? Seja bem-vindo ao mundo das compras, seja bem-vindo à Black Friday. E olha esses descontos aí maiores, de 60% e até, olha, 70%. O seu Renato, acostumado a comprar nesta época, já começou a pesquisar a melhor oferta. Este ano quer agradar a esposa. Eu estou indo ver celular para minha esposa. Ela quer um celular novo, eu vou comprar. Então a gente está olhando já e vendo aonde que vai ter um preço mais acessível. Nem a pastora Elisângela resistiu à tentação. Saiu da loja com um secador de cabelos em mãos. Estava 100 e pouco por 90. Mas sabe como é, né? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Os comerciantes que oferecem preços em conta só para chamar a atenção do cliente, mas não entregam o prometido, estão incorrendo em propaganda enganosa. E aí, é Procon neles. Em relação àquele produto que o consumidor acompanhou a variação de preço durante um período ao oferecimento de descontos arrojados e o consumidor tem como comprovar que de fato não está sendo dado o desconto, aí sim o consumidor pode reclamar. A outra dica é não se emocionar com as ofertas e sair comprando tudo. Antes, você precisa avaliar se vai precisar mesmo. A aposentada Geralda da Silva não sabe se vai conseguir se segurar. É tanto preço convidativo que já pensa em trocar a panela de pressão. Na verdade, eu não estou precisando, eu tenho. Só que eu vou dar uma olhadinha. O consumidor deve fazer uma avaliação. Primeiro, se ele precisa comprar esse produto nesse momento, mesmo que esteja com um preço convidativo, enfim, se ele precisa comprar. E segundo, se ele pode comprar, né? Porque muitas vezes o consumidor acaba utilizando o cartão de crédito, financiamento e se jogando numa situação de endividamento. Então, o consumidor tem que fazer essa avaliação. Na internet, as vendas correspondem a 80% das transações realizadas no período de Black Friday. Além de comprar sem sair de casa, o negócio online oferece outras vantagens ao consumidor. O direito de arrependimento, ele é previsto em qualquer situação, né? Desde que a compra seja feita fora do estabelecimento comercial. Então, nesse caso, o consumidor não pode negar, o fornecedor não pode negar. Se o consumidor comprou pela internet, mesmo sendo um produto, enfim, com um desconto, como a compra foi feita fora do estabelecimento comercial, o direito de troca, o direito de devolução, de arrependimento sempre existe. Muito bem, é bom ficar em alerta e controlar o impulso ali, né? É difícil, mas é importante controlar esse impulso na hora de comprar. O bom mesmo é esse alerta, né? Quer dizer, você não pode comprar gato por lebre, né? Que às vezes eles falam de um desconto que, na verdade, é um desconto em cima de um preço que foi alterado antes. Sim, exatamente. O pessoal aí vai no impulso consumista, né, e acaba não pesquisando. Pesquisa, inteligência nessa hora, né, inteligência emocional. E pesquisa é fundamental para conseguir preços bons aí na Black Friday. Eu não sei, mas nos Estados Unidos a Black Friday é muito mais, os descontos são muito maiores. Lá vale a pena mesmo. É lógico que tem a questão do frete, tem a cotação do dólar, mas para quem mora lá, a diferença é gritante. É brutal. Quer dizer, é desconto mesmo. É a má fé do desconto mesmo. A má fé do comerciante brasileiro que não abre mão. Por mais que, tudo bem, a gente está vivendo uma economia instável e tudo mais, mas é um momento de que, de repente, ele pode lucrar também com um desconto maior, né? Fazia circular o estoque, né? E o consumidor também acaba não pesquisando, não fica atento a isso, e acaba pagando a metade do dobro na hora da Black Friday, né? Tudo bem. Então,
monitore, né? Pesquise direitinho, não vá pelo impulso. Aí essa dica. E fora também o PROCON sempre solta uma lista de empresas sujas, com nome sujo. É bem importante você ficar atento aí nessas orientações do PROCON. E foi inaugurado em Campinas o laboratório científico mais sofisticado da América Latina. O presidente Michel Temer participou da entrega da primeira etapa do projeto Sirius. Elétrons foram acelerados pela primeira vez na maior e mais complexa instalação científica já construída no país. É como se fosse um enorme microscópio, mas que é micro só no nome. O acelerador de partículas Sirius tem o porte de um estádio de futebol, mas aqui quem entra em campo é a mais avançada ciência. Dentro desse túnel, que forma uma circunferência de 518 metros de comprimento, a matéria viaja em uma velocidade próxima à da luz, quase 300 mil metros por segundo. Acelerar dessa forma é importante para gerar o que os cientistas chamam de luz síncrotron, capaz de mostrar como átomos e moléculas se comportam. Até o momento, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realizou um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais no projeto, número que deve subir para 1 bilhão e 800 milhões até 2020. Esse equipamento passa a ser uma referência para todos os cientistas do mundo. Evidentemente, ele será utilizado por diversos países. Aqui nós vamos ter avanços notáveis em todos os campos que vocês possam querer identificar, na saúde, na engenharia, na agricultura, até porque qualquer que seja material orgânico ou inorgânico, eles vão poder ser avaliados, estudados com uma profundidade que nunca houve em nenhum lugar do mundo. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer destacou que o laboratório deve reposicionar o Brasil no cenário internacional. Um Brasil que passa a integrar o seletíssimo clube de países que dispõe de um acelerador de elétrons de 4ª geração. Portanto, é mais uma prova cabal do talento de homens e mulheres que se dedicam dia e noite a colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. A partir de agora, o feixe de luz síncrotron já passa a ser projetado de maneira experimental num acelerador de partículas. As pesquisas entram em operação no ano que vem. Muitas inovações que devem sair daqui do Laboratório Sirius vão afetar diretamente a vida da população. Você conseguir atuar no que são, eu chamo, áreas estratégicas para o país. Nas áreas de saúde, nas áreas de agricultura, na área de meio ambiente. Doenças, por exemplo, que estão ligadas ao nosso dia a dia, doenças como Zika, certo? Algumas doenças tropicais, questões ligadas à exploração do pré-sal, que há muitas características que são próprias do pré-sal. Essa é uma riqueza nossa e a gente tem que entender como resolver isso. Ingrid é doutora em física e trabalha com nanotecnologia. O laboratório vai trazer novas perspectivas para a pesquisa que ela desenvolve. A gente precisa sondar esses dispositivos com uma sonda que seja tão pequena quanto o dispositivo. Então, como a linha é de nanoespectroscopia, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue estudar localmente esses materiais que são tão pequenos com uma sonda que é tão pequena quanto elas. E um equipamento igual esse que a gente tem aqui, funcionando dentro do síncrotron, atualmente a gente só consegue encontrar em mais 2 lugares do mundo. Então é uma máquina nova e com uma especificidade muito grande, bem voltada para essa tecnologia que a gente quer estudar. Murilo acredita que a captura de imagens em nível atômico trará melhor entendimento para doenças negligenciadas pelos grandes laboratórios. Com isso a gente consegue chegar na estrutura interna de tecidos ou mesmo de órgãos completos e ter a informação tridimensional da organização das células e conseguir comparar com os modelos afetados pelas doenças e de modo a entender melhor a biologia dessas doenças para poder direcionar a busca por fármacos. Para quem assiste a série Flash, me lembrou muito o Laboratório Star ali. A estrutura é muito imensa, né? Aqui, pelas informações, a conclusão total das obras está prevista para 2020 e os pesquisadores já começam a trabalhar no laboratório no segundo semestre de 2019. Um avanço
para a pesquisa no Brasil, né, Leandro? Um grande avanço, extremamente importante. Eu acho que é importante frisar que qualquer país que queira se desenvolver enquanto nação independente, enquanto um país que se desenvolve em todas as suas áreas, tem que investir em pesquisa, em ciência e tecnologia. A pesquisa científica ela é fundamental. O Sirius tem uma particularidade, né? O primeiro projeto aí da área de ciência e tecnologia gerido por uma OS, e eu acho que isso é interessante também, a gente vê como que vai ser feita essa gestão. É uma pesquisa que, como a gente viu na matéria, aí, ela é transversal a uma série de temas, então envolve aí questões das exatas, das biológicas, quem sabe até das humanas. Então, assim, é uma pesquisa que não se restringe só à análise dos fenômenos, né, físicos, aí, químicos, como de uma série de outros fatores da área da saúde. Então, assim, pesquisa em ciência e tecnologia é fundamental. O país tem que investir nisso. Esse é o tipo da pesquisa que vai chegar na ponta, né? Vai chegar para o cidadão, né? Exatamente. Acaba que toda pesquisa, mesmo quando é uma pesquisa científica de base, que parece que não chega na ponta, ela serve como estrutura para as outras pesquisas que vão ser construídas depois e que acabam chegando no cidadão. Então esse tipo de trabalho ele é muito importante. Até o presidente eleito Bolsonaro aí tinha dado uma declaração de que o Brasil não tinha pesquisa científica. Bom, então ele pode conhecer o laboratório Sirius para conhecer o que é uma pesquisa científica de ponta a nível mundial. E aí rever esse discurso, porque a pesquisa científica ela é fundamental para qualquer país. Ele pode também vir aqui ao INPE, né? Pode vir ao INPE, pode vir ao CTA, ao Unifesp, ao ITA, pode vir na Petrobras. Tem uma série de pesquisas científicas no nosso parque tecnológico, né, que são desenvolvidas, desde pesquisas menores, pesquisas de base, ou pesquisas teóricas, até pesquisas práticas, muito mais avançadas que são desenvolvidas. Nós estamos aqui no eixo de São José dos Campos do Vale do Paraíba, né, o eixo da tecnologia aqui, dos principais polos de tecnologia do Brasil, e o Sirius em Campinas, que é outro principal polo de tecnologia também. Chega de síndrome de vira-lata, né? Chega de síndrome de vira-lata. O Brasil tem tudo para dar certo. A gente produz pesquisa científica de qualidade, pesquisas avançadas a nível mundial. Vamos falar de esportes? Futebol. O Brasil tem amistoso hoje com o Uruguai em Londres, e o técnico Tite ele confirmou apenas a escalação do Wallace. Atitude que é a mesma dele quando ganhou lá no mês passado com a Argentina, né? E de qualquer forma, aí a interrogação está no meio de campo, né? O meio campo ali com Renato Augusto ou Paulinho, com mais chances aí para o primeiro, Renato Augusto, será aí o companheiro de Arthur. O Tite disse ainda que não quer revelar, afirmando que há uma série de modificações e a equipe acaba oscilando em termos técnicos e táticos. Tite disse ainda que não vai facilitar e quer potencializar o que pode ser uma surpresa. O amistoso entre Brasil e Uruguai em Londres acontece às 6 horas da tarde. E falando da região, por aqui, os times da região sofreram derrotas, né? O São José, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal da Liga Paulista de Futsal, visitou o Corinthians e, apesar de competir e brigar muito dentro de quadra, perdeu por 2-0 e se despede da Liga na fase semifinal. Foi apenas na metade do final do segundo tempo, você vai ver o primeiro gol, que o Corinthians abriu o placar e uma boa lançada aí da defesa para o ataque. Esse é o primeiro gol do Corinthians em cima do São José. Alguns minutos depois, já com o goleiro Linha, né, os joseenses erraram uma saída de bola e o Corinthians fez o segundo gol. Você vai acompanhar agora aí as imagens do segundo gol. A falha aí e acabou liberando aí para o Corinthians fechar aí com 2-0, por 2-0. O Corinthians vai fazer as finais do torneio contra o Sorocaba nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro. O São José Futsal não disputa uma final de estadual desde 2008, quando foi campeão na oportunidade. Nessa temporada, o São José ainda busca a Copa Paulista, onde enfrenta o Pulo do Gato de Campinas na próxima quinta-feira em partida válida pelas quartas de final do torneio. Essa informação está lá no nosso portal, viu? É só você acessar o sprmais.com.br e ter mais detalhes de como foi o jogo da partida entre Corinthians e São José. E o vôlei Taubaté conheceu na quarta-feira a primeira derrota na Copa Libertadores da modalidade. Em pleno ginásio do Abaeté, lá em Taubaté, perdeu por 3-0 para o rival SESI, pela terceira rodada do quadrangular da primeira fase. Na semana passada, o time da região já havia vencido os 2 primeiros confrontos, ambos contra os argentinos do San Juan e do Libertad. Agora tem 2 vitórias e uma derrota, assim como o time de São Paulo. O Taubaté, comandado pelo técnico argentino Daniel Castellani, jogou bem abaixo, né? Jogou bem abaixo do que estava acostumado e acabou sendo presa fácil para o adversário. No sábado passado, o Taubaté já havia perdido fora de casa pelo mesmo placar aí para o Campinas pela Superliga Nacional.
Na Libertadores, os times se enfrentam em turno e retorno, com os 2 primeiros colocados da chave se classificando para o Final Four, isso em fevereiro. Pelo torneio sul-americano, o time taubatiano agora só volta a jogar em janeiro. Antes disso, neste sábado, recebe amanhã o São Judas Vôlei pela primeira fase da Superliga Nacional, lá no Caldeirão do Bonfim, né? Vai lá na casa do adversário a partir das 6 horas da tarde. E mudando de assunto, falando aqui sobre uma importância da questão das bibliotecas municipais, das bibliotecas, comunitárias espalhadas pelo Brasil. Grande parte dessas bibliotecas fica nas periferias das grandes cidades, regiões sem muitas opções culturais. Uma pesquisa revelou que a maioria dessas bibliotecas foi criada por movimentos sociais e quase 100% dos livros são doados. No Parque Santa Madalena, na zona leste de São Paulo, a biblioteca criada pela comunidade é um lugar seguro para as crianças. O dia que não abre, aí no dia seguinte existe uma cobrança, né? Porque não abriu, ou se é feriado, ou se teve alguma reunião de equipe. As crianças ficam cobrando muito porque elas ocupam de fato, né, esse espaço. Os livros ganharam mais espaço 2 anos atrás, quando o Centro de Cultura e Brincadeiras foi reorganizado e passou a fazer parte do Litera Sampa, rede em São Paulo com 14 bibliotecas comunitárias e escolares. Lohane costuma vir aqui todo dia, assim que as portas se abrem. Ela mostra um dos livros de que gosta. É sobre que uma menina, ela tá brincando com um barco. Aí ela fica falando das coisas. Que eu gosto dos desenhos e do jeito que ela conta. A maioria das bibliotecas comunitárias do Brasil está na periferia, em regiões de alto índice de pobreza, violência e exclusão de serviços públicos. O papel das bibliotecas comunitárias na formação de novos leitores foi tema de uma pesquisa feita entre janeiro do ano passado e junho deste ano, em 143 locais de 15 estados e do Distrito Federal, com apoio da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Quase 7 em cada 10 foram criadas por coletivos, grupos de pessoas do entorno e movimentos sociais. Os acervos de livros são compostos na quase totalidade por doações. É um espaço que ele é gerido também pela comunidade. Então não é somente um espaço que o usuário, a gente usa até na pesquisa o termo interagente, que na verdade não é apenas um usuário, e sim uma pessoa que ela participa das decisões, da gestão, da organização e das decisões que acontecem nessa biblioteca. Muito bem. É algo que une comunidades e estimula a cultura, estimula o aprendizado, é muito importante, né? Estimula o conhecimento. As bibliotecas, elas são fundamentais, sendo elas públicas ou sendo elas, né, privadas, no caso da iniciativa social, iniciativa popular. Isso é muito interessante, é muito importante. O brasileiro, se a gente for parar para pensar, 40%, mais de 40%, quase 50% dos brasileiros dizem que não leem. E 30% dos brasileiros dizem que nunca compraram um livro. Então, assim, a gente percebe que a cultura da leitura, do pensamento crítico, de desenvolver o conhecimento, ela precisa ser fomentada. E essas bibliotecas populares são uma iniciativa muito interessante. A nossa cidade tem bibliotecas populares. No distrito de São Francisco Xavier, por exemplo, tem uma biblioteca popular lá. Então, as pessoas de lá que querem estudar, que querem ler sobre qualquer tema, podem ir lá pegar algum livro de forma gratuita. É uma biblioteca aberta. Aqui no município nós temos uma biblioteca excelente, que é a Biblioteca Cassiano Ricardo. É excelente. Quem ainda não conhece pode ir lá, fica no centro de São José, perto da Praça Afonso Pena. Uma biblioteca muito boa. Então tem uma estrutura excelente para você poder estudar, uma série de livros, um acervo enorme. Então eu recomendo, eu acho que é importante. A gente... A biblioteca tem um clima, né? Não são só os livros, né? É um ambiente propício à leitura, né? A leitura, ao estudo, né? Para você desenvolver um pensamento crítico, você tem que ler bastante, né? Então é importante. A cultura brasileira o brasileiro tem que se acostumar tem que desenvolver esse hábito, né? De frequentar bibliotecas, ir em boas livrarias. Isso é importante. Muito bem. Antes de nós encerrarmos essa edição, vou fazer um breve apanhado aqui do que tem de programação cultural aqui na região nossa. São Bento do Sapucaí, que fica aqui na região da Serra da Mantiqueira, ele acontece o Festival Revelando São Bento nesse final de semana e acontece até o próximo domingo aí com várias atividades na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Então, bem bacana essa oportunidade. Tem concursos, enfim, shows de vários tipos de estilos musicais
E o bloco do Zé Pereira, para quem gosta do carnaval de rua, o Zé Pereira vai estar lá. Tradicionalíssimo, né? O Pereirão lá, enfim, a Maria Pereira e tudo mais, tem os bonecões que invadem lá a cultura da região. A programação completa está no Facebook do Revelando São Bento. É só procurar Revelando São Bento, lá você tem a programação completa. Aqui, aliás, em Monteiro Lobato também tem o Festival de Literatura Infantil. Começa hoje, vai até domingo, sempre das 10 às 6 horas da tarde, entrada franca, na Praça Cunha Bueno, tá, em Monteiro Lobato. Tem o Museu de Ciência também aqui, que está aberto aqui em São José dos Campos, foi aberto recentemente. 1 quilo de alimento é a entrada, vale a pena. No sábado fica aberto das 10 às 2h30 para a visitação, parece que vai ser ampliado, ainda está em fase de implantação, mas nesse sábado, então, das 10 da manhã às 2h30 da tarde, você pode acompanhar aí e conferir esse Museu de Ciência recentemente inaugurado no Complexo do Teatrão aqui em São José. E diante do Dia da Consciência Negra, na terça-feira, acontece uma série de shows de graça em Ilhabela. Para você que vai curtir o feriado, aí, esse feriado prolongado, no Litoral Norte tem uma série de shows de graça no Praia do Perequê. Amanhã, por exemplo, tem Catinguelê, no domingo tem Jorge Aragão, na segunda-feira tem Sandra de Sá e na terça-feira Isa, bonde do Pesadão. A funkeira Isa estará lá na terça-feira. O show sempre acontece às 9 horas da noite na Praia do Perequê, né? E a entrada é de graça, bem bacana também essa iniciativa. Uma opção a mais aí para curtir lá no Litoral Norte. É isso. Agradecer a sua audiência, agradecer aqui a companhia dos meus colegas aqui. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima semana e nos revemos aí na semana que vem. Eu que agradeço a oportunidade. Rodrigo, bom feriado a todos. Boa continuação de feriado aí a todos. Para quem não emendou, bom final de semana, né? E é isso aí. Eu agradeço. Um abraço a todos. Zé Guilherme, retornamos na segunda. Obrigado mais uma vez. Até segunda. Uma ótima semana, um ótimo final de semana para você. Curta bem, com responsabilidade. E a gente se encontra na segunda-feira. Até mais.